Você já parou para pensar se algumas das dificuldades que enfrenta na vida podem estar vindo de dentro da própria casa? Não estou falando de problemas comuns do dia a dia. Estou falando de algo muito mais profundo, algo que acontece no mundo espiritual e que você talvez nunca tenha percebido. Neste vídeo, vou revelar 7 tipos de familiares que podem estar operando em feitiçaria sem que você saiba. Sim, pessoas do seu próprio sangue. E antes que você pense que isso não tem nada a ver com você, preciso que entenda. Essa mensagem pode mudar completamente o rumo da sua vida espiritual. Se você ficar até o final, vai descobrir não apenas quem são essas pessoas, mas também como se proteger e como restaurar a paz que Deus quer para você. Prepare seu coração, porque o que vou compartilhar não é fácil de ouvir, mas é necessário. Vamos começar? Existe uma guerra acontecendo agora mesmo, em um reino que você não consegue enxergar. Nem todas as batalhas são travadas com armas. Nem todos os inimigos batem na sua porta anunciando quem são. Alguns entram na sua casa com um sorriso no rosto. Alguns se sentam à sua mesa. Alguns compartilham o seu sangue. Hoje preciso expor algo que o inimigo esperava que você nunca descobrisse. Há membros da família na sua vida agora que não são apenas difíceis, não são apenas tóxicos, não são apenas problemáticos. Eles estão espiritualmente comprometidos. Eles operam em feitiçaria. Você pode pensar que feitiçaria só acontece em filmes ou em rituais obscuros. Mas a Bíblia é clara quando diz que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Manipulação é feitiçaria. Controle é feitiçaria. E alguns dos seus próprios familiares são vasos que o inimigo usa. Esta mensagem vai ser desconfortável. A família é sagrada, o sangue corre profundo nas veias, mas até mesmo Jesus disse em Mateus, capítulo 10, versículo 36, que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Nem todos na sua linhagem sanguínea estão alinhados com o seu chamado. O aviso de Deus não tem a intenção de machucá-lo. A intenção é salvá-lo. Assim como um pastor grita quando os lobos se aproximam, o Senhor fala agora para proteger a sua alma. O amor dele por você é feroz, é protetor. E às vezes proteção significa separação. O que compartilho hoje não nasce da amargura, mas da revelação. Se você ouvir com o coração aberto, encontrará tanto aviso quanto esperança. Enquanto lê, ore para dentro. Senhor, abre os meus olhos. Mostra-me se tenho estado cego. Dá-me coragem para obedecer, porque o que está em jogo não é apenas a paz nas reuniões familiares. É o seu destino, é o seu chamado, é a sua própria alma. Vamos caminhar juntos através desses 7 tipos de membros da família que operam em feitiçaria. O primeiro familiar que opera em feitiçaria é aquele que controla você através da culpa. Isso é feitiçaria emocional. É manipulação disfarçada de amor. É escravidão usando a máscara do dever familiar. Na superfície, eles parecem cuidadosos. Dizem que só querem o melhor para você, mas por baixo puxam as cordas como um mestre de marionetes. As palavras deles soam afetuosas, mas te prendem em correntes de obrigação. Você não consegue dizer não sem se sentir um vilão. Você não consegue estabelecer limites sem ser acusado de abandono. Você não consegue seguir a voz de Deus sem que eles façam você se sentir egoísta. Isso não é amor, isso é controle. A feitiçaria prospera no controle. Ela opera onde há manipulação. E o familiar que usa a culpa para governar sua vida está praticando uma forma de feitiçaria espiritual. Quer eles percebam ou não, estão amarrando a sua vontade. Às vezes, vem como um pai ou uma mãe que se recusa a deixar você crescer. Eles te tratam não como um adulto crente, mas como uma extensão da vontade deles. Às vezes, é um irmão ou irmã que transforma a sua compaixão em arma, constantemente exigindo sem gratidão. O espírito de Jezabel opera dessa maneira.
Ela controlou Acabe não com espadas, mas com palavras. Ela o manipulou através de intimidação e culpa. E hoje, esse mesmo espírito opera através de familiares que se recusam a libertar você. A palavra de Deus é clara em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Esse jugo pode vir da família, se você permitir que a manipulação baseada em culpa governe sua vida. Você não está mais sendo guiado pelo Espírito, você está sendo guiado pelo medo, você está sendo guiado pela feitiçaria. Não confunda honrar sua família com obedecer ao controle pecaminoso deles. Honra significa respeito, significa cuidado quando necessário, mas nunca significa entregar a voz de Deus na sua vida. Sua lealdade deve ser primeiro ao Senhor. Quando o controle de um familiar substitui a direção de Deus, isso é idolatria. O aviso é urgente. Reconheça esse padrão, resista a ele, estabeleça limites. E, se necessário, crie distância, porque a liberdade em Cristo vale mais do que a aprovação da família. Seu chamado não pode florescer no solo da manipulação. Você já passou por isso? Você já sentiu que precisa da aprovação de alguém da família para tomar decisões que deveriam ser apenas entre você e Deus? Pense nisso. O segundo tipo de familiar que opera em feitiçaria é aquele que constantemente monitora você. Eles sempre querem saber onde você está, o que está fazendo, com quem está. Isso não é preocupação. Isso é vigilância espiritual. Bruxas operam através do monitoramento. Elas rastreiam movimentos, estudam padrões e reúnem informações para usar contra você. E quando um familiar precisa obsessivamente saber tudo sobre sua vida, ele está operando em um espírito de monitoramento. Eles ligam constantemente, aparecem sem avisar, fazem perguntas invasivas e, se você não reportar a eles, ficam irritados, desconfiados ou magoados. Isso não é cuidado familiar, isso é feitiçaria disfarçada de amor. Este familiar não consegue celebrar sua independência. Eles entram em pânico quando você toma decisões sem consultá-los. Sentem-se ameaçados quando você se aproxima mais de Deus, porque isso significa que você está saindo da esfera de influência deles. No reino espiritual, o monitoramento é como as bruxas mantêm o controle. Elas precisam saber seus planos para poder interrompê-los. Elas precisam de acesso à sua agenda para poder bloquear compromissos divinos. Conhecimento é poder na feitiçaria. Por isso, esse familiar valoriza tanto saber de tudo. Eles não são apenas curiosos, estão reunindo informações. E no momento em que você começa a guardar sua vida, estabelecer limites ou se recusar a relatar cada detalhe, a guerra se intensifica. Jesus alertou sobre isso em João capítulo 15, versículo 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi do meio do mundo. Quando você pertence a Cristo, não pertence mais aos sistemas de controle deste mundo, incluindo familiares controladores. Você é responsável perante Deus, não perante pessoas que operam em feitiçaria através de vigilância obsessiva. O inimigo usa rostos familiares para ganhar acesso. Ele sabe que você confia na família, então posiciona alguém próximo a você para agir como um espião espiritual, relatando de volta ao reino das trevas sobre seu progresso e planos. Você precisa guardar sua vida. Nem todos precisam saber seu próximo passo. Nem todos merecem acesso às suas decisões. Privacidade não é segredo. Privacidade é sabedoria. Mistério é proteção. Guarde seus portões cuidadosamente. Isso faz sentido para você? Tem alguém assim na sua vida? O terceiro familiar que opera em feitiçaria é aquele que constantemente fala morte sobre sua vida. A boca dele é uma arma.
As palavras deles são maldições, e toda vez que falam, estão realizando um ritual sem perceber. Eles dizem coisas como: você nunca vai ter sucesso, você é igual ao seu pai que falhou, você vai acabar falido, nunca vai se casar, sempre vai sofrer. Essas não são observações, são encantamentos. Provérbios capítulo 18, versículo 21, declara que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Quando um familiar constantemente fala negatividade, fracasso e limitação sobre você, ele está amaldiçoando você. A feitiçaria nem sempre precisa de poções ou rituais. As palavras são suficientes. Maldições faladas têm poder no reino espiritual. E quando essas maldições vêm de alguém na sua linhagem sanguínea, elas carregam ainda mais peso espiritual por causa das conexões de aliança. Este familiar nunca tem uma boa palavra para dizer sobre seu futuro. Eles profetizam desgraça. Lembram você de fracassos passados, destacam suas fraquezas. E fazem isso sob o disfarce de serem realistas ou de tentar proteger você. Mas Deus chama você de abençoado. Ele chama você de escolhido. Ele chama você de vitorioso. Então, quando um familiar constantemente contradiz o que Deus diz sobre você, ele não está falando verdade. Ele está falando feitiçaria. Você precisa reconhecer a feitiçaria verbal. Ela é sutil, mas mortal. Planta sementes de dúvida, medo e limitação na sua mente. E se você concordar com essas palavras, dá a elas poder para se manifestarem na sua vida. O antídoto é a palavra de Deus. Você precisa falar vida sobre si mesmo. Você precisa declarar o que Deus diz sobre você. Você precisa cancelar toda a maldição com o sangue de Jesus e substituí-la por bênção. Não permita que as declarações negativas de familiares definam seu futuro. As palavras deles não são profecia. As opiniões deles não são destino. A palavra de Deus é a autoridade final sobre sua vida. Permaneça firme nisso. Você já foi vítima disso? Alguém da família sempre falando coisas negativas sobre você? O quarto familiar que opera em feitiçaria é aquele que traz caos para todo o ambiente. Onde quer que estejam, há confusão. Onde quer que vão, há conflito. Isso não é azar, isso é um espírito. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Então, quando alguém consistentemente cria caos, não está operando no Espírito de Deus, está carregando um espírito de confusão. Este familiar agita discussões nas reuniões, espalha fofocas que dividem, cria um drama onde não havia nenhum, e de alguma forma sempre conseguem se posicionar como a vítima ou o pacificador depois de causar a tempestade. A feitiçaria funciona através da confusão, porque a confusão abre portas para a operação demoníaca. Quando as pessoas estão confusas, não conseguem ouvir Deus claramente. Quando há caos, o inimigo pode operar sem ser detectado. A desordem é o parque de diversões dele. Este familiar pode nem estar ciente de que está sendo usado, mas o fruto revela a raiz. Se toda vez que aparecem há tensão, se toda conversa com eles leva ao conflito, isso é um sinal. Algumas pessoas são ungidas com paz. Quando entram em um ambiente, a atmosfera se ilumina, mas outras carregam caos. E quando entram, até mesmo um ambiente pacífico se torna um campo de batalha. Isso é um espírito de feitiçaria se manifestando. Você não pode permitir que este familiar dite a atmosfera da sua casa. Você não pode continuar convidando o caos para o seu espaço por causa de laços sanguíneos. Em algum momento, você precisa reconhecer que a paz é mais valiosa do que a presença. Hebreus capítulo 12, versículo 14, instrui: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Note que diz: esforcem-se.
Mas às vezes, apesar dos seus esforços, a paz é impossível com certas pessoas. Quando isso acontece, Deus libera você para criar distância, não por ódio, mas por sabedoria. Você não é responsável por gerenciar o caos de outra pessoa. Você é responsável por proteger a paz que Deus lhe deu. Você conhece alguém assim? Alguém que toda vez que aparece traz confusão? O quinto familiar que opera em feitiçaria é aquele que opera em perversão sexual. Esta é uma das formas mais sombrias de feitiçaria porque corrompe o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Pecado sexual e feitiçaria estão profundamente conectados. Em culturas onde a feitiçaria é praticada abertamente, rituais sexuais são comuns. Demônios são convidados através da imoralidade sexual. E quando um familiar vive em pecado sexual sem arrependimento, ele carrega esses espíritos. Este familiar pode normalizar pornografia, adultério, fornicação ou até práticas mais perversas. Eles zombam da pureza, ridicularizam a santidade e tentam puxar você para o estilo de vida deles, fazendo você se sentir como se fosse você quem é estranho. Mas 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, adverte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. O pecado sexual é único porque profana o templo. Quando você permite que um familiar sexualmente imoral tenha acesso constante à sua vida, especialmente aos seus filhos, está abrindo portas para espíritos de perversão. Esses espíritos se transferem através da influência, através da conversa, através da presença. Alguns familiares vão tentar expor seus filhos a conteúdo inadequado, farão piadas sexuais na frente deles, vão normalizar o que deveria ser sagrado. Isso não é apenas falta de limites, isso é contaminação espiritual. O aviso de Deus é claro: guarde seus portões. Não permita que a perversão entre na sua casa. Não tolere o que Deus chama de abominação só porque alguém é família. A santidade importa mais do que a harmonia familiar. Se um familiar se recusa a se arrepender, se recusa a mudar e continua em pecado sexual, você precisa limitar o acesso dele, especialmente às crianças. Porque o que eles carregam no espírito pode profanar a próxima geração. Você é o guardião da sua casa. Você decide quais espíritos são permitidos entrar. E a perversão sexual não é bem-vinda em uma casa consagrada ao Senhor. Trace a linha. Proteja sua família. Isso é algo que você precisa enfrentar. O sexto familiar que opera em feitiçaria é aquele que secretamente inveja tudo que Deus dá a você. Eles sorriem na sua cara, mas o coração está cheio de ciúmes. Este é um espírito perigoso porque a inveja é a raiz da feitiçaria. Caim matou Abel por causa da inveja. Saul perseguiu Davi por causa da inveja. Os irmãos de José o venderam como escravo por causa da inveja. A inveja tem destruído famílias desde o começo dos tempos e ainda está operando hoje. Este familiar não consegue celebrar suas vitórias. Quando você é promovido, eles se sentem ameaçados. Quando você se casa, eles ficam distantes. Quando você prospera, começam a fazer comentários sutilmente negativos. Isso não é normal. Isso é feitiçaria. A inveja funciona designando espíritos para monitorar seu progresso e bloquear suas bênçãos. O familiar invejoso pode nem saber que está fazendo isso, mas no reino espiritual, o ciúme dele se torna um altar que atrai demônios. Tiago, capítulo 3, versículo 16 declara: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Note que diz toda espécie de males. A inveja abre a porta para feitiçaria, maldições e ataques demoníacos. Este familiar vai perguntar sobre sua vida, não para se alegrar com você, mas para se medir contra você. Vão fingir estar felizes por você enquanto secretamente esperam que você falhe. E quando você passa por dificuldades, eles sentem alívio.
Você precisa reconhecer esse espírito. Ele se esconde atrás da conexão familiar, se mascara como preocupação, mas por baixo há um veneno que quer ver você cair. O inimigo usa a inveja para virar sua própria linhagem sanguínea contra você. Provérbios capítulo 27, versículo 4 diz: A ira é cruel e a fúria é devastadora. Mas quem consegue suportar a inveja? A inveja é mais perigosa do que o ódio aberto porque opera em segredo. É uma assassina silenciosa. Quando você discernir inveja em um familiar, não ignore. Guarde suas bênçãos, não compartilhe cada vitória com eles. Não dê a eles munição para usar contra você no espírito. A sabedoria sabe quando ficar em silêncio. Você já percebeu isso em alguém? O sétimo e mais óbvio familiar que opera em feitiçaria é aquele que abertamente pratica adivinhação e artes ocultas. Eles consultam médiuns, leem cartas de tarô, usam cristais ou se envolvem em adoração ancestral. Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12 é explícito. Não se achará entre vocês quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Este familiar pode chamar de cultura, podem dizer que é tradição, podem até afirmar que é espiritualidade inofensiva, mas Deus chama de abominação. Não há terreno neutro no reino espiritual. Quando você permite que este familiar entre na sua casa, está permitindo que os espíritos que eles servem entrem. Cada objeto que trazem carrega peso espiritual. Cada palavra que falam carrega maldições. A própria presença deles contamina a atmosfera. Algumas famílias têm anciãos que realizam rituais, derramam libações ou fazem oferendas aos ancestrais. Isso não é honrar os mortos. Isso é comunhão com espíritos familiares e coloca toda a família sob uma maldição. Você não pode servir a Deus e manter comunhão próxima com alguém que pratica ativamente feitiçaria. Você não pode orar no domingo e comer na mesa dos demônios na segunda. Deus exige adoração exclusiva. Ele não vai compartilhar você com as trevas. Se você tem um familiar que pratica feitiçaria abertamente, precisa criar limites firmes. Você não pode mudá-los. Pode orar por eles, mas não pode permitir que as práticas deles infiltrem sua vida ou sua casa. Atos, capítulo 19, versículo 19, nos mostra a resposta dos verdadeiros crentes. Muitos dos que haviam praticado feitiçaria reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Eles não os guardaram como lembranças. Eles os destruíram porque reconheceram o perigo. Deus está chamando você hoje para fazer uma escolha. Você vai proteger seu ambiente espiritual ou vai comprometer pela paz familiar? Você vai se posicionar pela santidade ou vai tolerar feitiçaria? Você acabou de ouvir sobre os 7 tipos de familiares que operam em feitiçaria. E eu sei que isso é pesado. A família deveria ser segura. Mas às vezes a família se torna o campo de batalha onde a maior guerra espiritual acontece. O aviso de Deus não é para deixar você paranoico, é para tornar você discernente. Nem todo familiar está comprometido, mas alguns estão, e você precisa ter os olhos espirituais para ver isso. Vamos orar. Pai Celestial, venho diante de Ti com o coração aberto e tremendo. Agradeço pela Tua palavra, pelos Teus avisos, pela Tua voz que corta através do barulho deste mundo. Senhor, peço coragem. Coragem para ver a verdade. Coragem para obedecer. Coragem para me afastar quando for preciso, mesmo daqueles que amo profundamente. Protege meu coração da manipulação, do monitoramento, das maldições, do caos, da perversão, da inveja e da feitiçaria. Senhor, eu Te escolho acima de tudo.
Declaro que nenhum laço familiar será jamais mais forte do que a aliança que tenho contigo. Enche-me com teu espírito para que eu não fique amargurado, mas permaneça cheio de amor. Ensina-me como perdoar sem voltar às correntes. Ensina-me como amar sem me render às trevas. Cerca-me com a tua família de fé, com irmãos e irmãs que vão me fortalecer enquanto caminho neste caminho. Renuncio toda a operação de feitiçaria contra minha vida. Cancelo toda a maldição falada sobre mim. Quebro todo espírito de monitoramento designado para me rastrear. Silencio toda voz de caos e confusão. Fecho toda porta de perversão. Declaro que minha casa está coberta pelo sangue de Jesus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu condeno. Caminho em favor divino, proteção sobrenatural e vitórias incomuns. Jesus, tu és meu refúgio. Tu és meu escudo. Tu és minha verdadeira família. Coloco cada relacionamento, cada vínculo, cada memória nas tuas mãos. Redime o que pode ser redimido. Cura o que pode ser curado. Remove-me do que precisa ser deixado para trás. Confio em ti, Senhor. Rendo-me a ti. Guarda-me seguro. Guarda-me puro. Guarda-me queimando com fogo santo até o dia em que te vir face a face. Em nome do poderoso Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se você chegou até aqui, quero que saiba que não foi por acaso. Deus tem algo especial reservado para você. Sua vida vai mudar a partir do momento em que você começar a aplicar esses ensinamentos. Agora, preciso que você faça algo muito importante. Primeiro, se inscreva no canal. Isso vai garantir que você continue recebendo mensagens que vão fortalecer a sua fé e proteger a sua família. Segundo, deixe seu like neste vídeo. Isso mostra que você entendeu a importância deste conteúdo e ajuda outras pessoas a encontrarem essa mensagem também. Terceiro, nos comentários quero que você escreva: eu escolho a liberdade em Cristo. Essa é a sua declaração de guerra contra tudo que tem tentado te prender. Quando você escreve isso, está profetizando sobre a sua própria vida. E por último, não pare por aqui. Assista o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Cada mensagem é uma peça do quebra-cabeça que Deus está montando na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz. Até o próximo vídeo.